Olá, eu sou o Diego Gomes, você está assistindo a Revival School na matéria Lugar Secreto. Na aula de hoje eu vou conversar com você sobre De Volta ao Éden. Eu quero que a gente converse, que a gente tenha esse bate-papo sobre o propósito pelo qual eu e você fomos criados, que é conhecer a Deus. O texto que nós vamos usar como base nessa matéria é Mateus, capítulo 6, versículo 6, que diz o seguinte: Mas você, quando orar, entre no teu quarto, fechando a porta, e o seu pai que está em secreto, que vê secretamente, te recompensará. Então, se nós formos analisar o propósito pelo qual eu e você fomos criados, nós podemos remeter tudo isso de volta ao Éden, ao início de todas as coisas. Eu gosto de um texto que está em Lucas, no capítulo 11, em que os discípulos chegam para Jesus, eles já estavam caminhando fazia um tempo com Jesus. E eles começam a ver que existia algo diferente na vida de Jesus. E eles fazem uma pergunta que eu acho que representa um anseio que todos nós temos. Eles perguntam para Jesus, como nós podemos orar? Pedem para Jesus que ele os ensinasse a orar. Porque observando a vida de Jesus, eles perceberam que Jesus era diferente dos outros mestres religiosos da época. A Bíblia fala que quando Jesus ensinava, as pessoas ficavam maravilhadas, porque ele ensinava como quem tinha autoridade. Não apenas porque ele realizava milagres ou porque ele curava pessoas, mas porque ele falava de Deus de uma maneira muito simples, e ele falava como alguém que de fato conhecia a Deus, como a gente conhece um amigo. E os discípulos chegam diante de Jesus e fazem essa pergunta: como que a gente pode orar? E a resposta de Jesus, ela é surpreendente. Porque nós estamos acostumados com pastores, com mestres, com líderes religiosos, que geralmente quando a gente pergunta alguma coisa, nos ensinam uma fórmula, nos ensinam como nós podemos fazer. E eles chegam para Jesus exatamente querendo isso. Qual que é a fórmula para a gente poder orar? Porque observando a vida de Jesus, eles viam que Jesus tinha uma vida no lugar secreto. E a resposta de Jesus é surpreendente porque Jesus não ensinou um método. Jesus revelou o Pai. Quando os discípulos perguntam para ele, ele fala: quando vocês forem orar, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, que o teu nome seja reconhecido como santo. E essa oração que você conhece, a oração do Pai Nosso, a oração mais conhecida da história da humanidade. E é muito comum para nós hoje ouvirmos essa oração e entendermos que ela se trata de Deus. Mas o contexto que aquelas pessoas viviam era totalmente diferente do que eu e você vivemos hoje. Eles conheciam um conceito de Deus de alguém que era distante, que era poderoso e que era muito difícil de se relacionar. Eles tinham histórias e mais histórias de um Deus que parou o sol, de um Deus que abriu o mar. E essa história ela era contada de geração após geração. E chega Jesus, um cara simples, extremamente simples, com método de ensino de parábolas, que falava de Deus através de historinhas. E ele fala para aqueles discípulos: quando você for orar, você vai orar para o seu Pai. Ele está revelando o caráter de Deus. Então falar sobre o lugar secreto vai muito além de uma fórmula e de um método, e não é por isso que nós estamos gravando esses vídeos, mas é para instigar você a entender que falar de oração é falar sobre um relacionamento de um Deus que é Pai com uma humanidade que é feita de filhos. Esse é o nosso Deus, esse é o caráter de Deus. Deus, ele é um Deus Pai que criou a humanidade para ter relacionamento com ele. Se a gente for voltar para o Éden, Gênesis 3:8 fala sobre isso. Deus vinha todos os dias ao pôr do sol, no encerrar do dia, ter comunhão com o homem. Ele vinha todos os dias, ouvia as histórias de Adão, ouvia aquilo que Adão viveu, como foi o dia dele, e simplesmente estar junto. Um diálogo de intimidade, de comunhão. E vida de oração nada mais é do que isso. Porque é esse Deus do Éden, o Deus que nos criou como imagem e semelhança dele, para nos relacionarmos com ele, que todos os dias continua procurando os seus filhos. Existe uma humanidade de pessoas que são afastadas, porque se a gente for voltar lá no Éden, você conhece a história. Satanás vem e quebra essa conexão, porque o propósito do diabo é roubar, matar e destruir essa conexão, essa intimidade que nós somos criados para viver com Deus. E quando Adão e Eva escolhem errado, quando eles desobedecem os princípios de Deus,
Você conhece essa história, eles caem no pecado. Essa queda afetou toda a história da humanidade, afeta eu e você. Então hoje a nossa natureza humana é uma natureza inimiga de Deus. A nossa natureza humana é uma natureza que se coloca contra, em rebeldia aos princípios de Deus. Para o nosso homem natural, é impossível se relacionar com Deus e ter conexão com Ele. Mas a boa notícia, que eu sei que você já conhece, mas que é sempre bom lembrar, é que Jesus veio. Deus se fez homem. Filipenses 2 fala sobre isso. Ele deixou a sua glória, ele abriu mão da sua divindade, ele veio encarnado, o Verbo se fez carne. Jesus se fez homem como eu e como você e veio habitar entre nós. Ele veio para nos salvar. Ele veio também para nos restaurar a esse lugar de intimidade. A Bíblia fala que Jesus ele é o segundo Adão. Ele é perfeito. Por causa do sacrifício que ele fez na cruz, eu e você hoje temos vida nova. Nós somos revestidos da justiça dele. Antes nós estávamos nessa posição de inimigos de Deus, mas hoje nós estamos em uma posição totalmente aceitável a Deus. Quando Deus olha para nós, ele vê Jesus, ele nos vê através dessa lente do sacrifício de Jesus. Nada mais pode nos separar do amor e da presença dele. Porque hoje não existe mais pecado, o pecado foi vencido na cruz e nós temos livre acesso. Hebreus 4 fala que, por causa de Jesus, nós podemos entrar com confiança diante do trono de Deus para receber graça nos momentos de tribulação, de dificuldade. Então Jesus ele restaurou esse Éden. Eu queria ler com vocês um texto que está em Cantares, no capítulo 2, do versículo 10 até o 14, que diz o seguinte: O meu amado fala e me diz: Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Veja, já passou o inverno, as chuvas cessaram e se foram, as flores aparecem na terra, o tempo de cantar chegou. Já se ouve a voz das rolas, ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus frutos, e as vides em flor exalam o seu perfume. Levanta-te, minha amada, formosa minha, e vem. Pomba minha que anda pelas fendas das rochas, no oculto das ladeiras. Mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, pois a tua voz é doce e o teu rosto é formoso. O livro de Cantares, ele fala sobre a história de Salomão e da Sulamita, mas é um livro que na Bíblia representa o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento de intimidade com Jesus. Hoje, Jesus é um noivo que venceu a morte, que está no céu, aguardando o momento de buscar a sua noiva. Jesus não vai buscar apenas uma igreja, ele vai buscar uma noiva. Uma igreja que entende quem ela é, que é madura na sua identidade, que conhece quem é Jesus. E Apocalipse relata que no final de todas as coisas, quando Jesus voltar, ele vai encontrar uma noiva que está em sintonia com o Espírito Santo, clamando vem, uma noiva que está esperando por Jesus. Então Cantares é esse símbolo sobre esse amor de um Deus que se fez homem, um Deus noivo com a sua noiva. E fala sobre intimidade. O mundo estava no inverno, existia uma desconexão, mas Jesus veio e Jesus instaurou novamente a primavera. Jesus recriou o jardim. Mas você pode perguntar, tá, mas onde fica esse jardim? Hoje o Éden é o meu e o seu coração. É esse lugar de descanso, de deleite, de prazer para Deus. Então hoje eu e você podemos viver nesse lugar secreto que não é um lugar físico, mas é um ambiente espiritual de um relacionamento com Deus. Nós podemos ser tudo isso que Jesus está procurando. Uma noiva, uma igreja que é amiga, como ele fala em João 15. Eu não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de meus amigos. Falar sobre o lugar secreto é falar sobre um Deus que é Pai, sobre um Deus que ama toda a humanidade. Um Deus que deu o seu Filho perfeito, sem defeito, o Cordeiro Santo, que não tinha nenhuma mácula, para morrer no nosso lugar. E hoje Jesus é esse primogênito de muitos irmãos. Ele nos restaurou a comunhão com o Pai. E nesse lugar de comunhão, nesse lugar de intimidade, nós podemos viver hoje, no século 21, com todos os problemas da humanidade. Nós podemos viver a mesma intimidade que Adão tinha no Éden. Nós não vemos ainda face a face Deus como ele via. Um dia veremos,
mas nós podemos experimentar desse lugar de caminhar com Deus todos os dias, de ouvir a sua voz, de fazer a nossa voz ouvida diante dele. Essa é a primeira aula, eu espero que você tenha gostado e a gente volta na próxima. Valeu!